A gente estudou na última segunda-feira, começou a falar um pouco sobre a dispensação da lei de Israel. A gente já tem estudado aí já desde o início do ano as dispensações. A gente tem visto como Deus tem agido, em todas elas, com graça, com favor, em prol do homem, dando ao homem a oportunidade de obedecê-lo, de andar na presença dele, dar ao homem as leis, dar ao homem os princípios, para que ele ande segundo a vontade dele. E a gente tem visto uma tônica se repete em todas as dispensações. O homem não consegue ser fiel ao Senhor, não consegue manter-se firmado nos princípios que Deus estabeleceu para ele. E ao final de cada dispensação vem o juízo. E isso foi o que a gente percebeu desde a inocência, depois na consciência, com o dilúvio, vem juízo após juízo. E a gente tem observado com tristeza que não vai ser diferente também na dispensação atual. Vem em breve o juízo de Deus sobre todo o ser humano. E a gente fica ao mesmo tempo que apreensivo pelo juízo, a gente fica grato por saber que o Senhor tem separado o seu povo, a sua igreja, que vai ser livre desse juízo. Aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação prevista. Então é um momento tão singular da história, um momento em que de fato o juízo que vai cair sobre essa dispensação, nunca houve, talvez só o dilúvio, que foi em níveis universais, mas o juízo que virá será terrível. Quando a gente lê Apocalipse, a gente fica assim até abismado de ver o tamanho do sofrimento que virá sobre o homem que não conhece a Deus. E a gente falou na ocasião passada como Deus prepara agora nessa dispensação, a dispensação da lei, prepara um povo. Até então Deus lidou com o ser humano de uma forma geral, desde o Éden. Na dispensação patriarcal, Deus chama uma família, a família de Abraão. Dessa família sai uma nação, conforme foi a promessa que Deus fez para Abraão, que da sua descendência nasceria uma nação em número incontável. E a promessa que Deus faz a Abraão, que a sua descendência seria levada ao Egito, ficaria ali por 400 anos, até que a nação fosse formada. Isso a gente vê lá em Gênesis 15. E quando essa nação está formada, Deus traz juízo sobre o Egito. Faraó, a figura do diabo, o Egito, a figura do mundo, querem impedir que a nação de Israel saia para a terra que Deus tem para o seu povo. E a gente meditou na semana passada sobre o momento em que o povo de Israel está sendo liberto do Egito, está saindo da escravidão e iniciando uma nova vida, uma nova fase, que é uma fase transitória, que é a saída do Egito até a entrada no deserto, quando Deus vai propor os termos dessa nova dispensação. A gente viu, hoje não temos o mapa aqui, mas a gente viu pelo mapa que a dispensação começa quando a lei é promulgada lá no Sinai. Assim são em todas as dispensações. Quando Deus dá uma ordem, dá um princípio, a partir dali o homem deve agir de acordo com o princípio estabelecido por Deus. Então, o momento que Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e começa a sua jornada na terra, ali ainda é um período de transição. Só quando Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe a lei, dali para frente passa a contar a dispensação. Então ela vai do Sinai, quando a lei é promulgada, até a morte de Jesus no Calvário. Quando esse povo que agora foi tirado do Egito e entrou na terra, rejeita Cristo. Então a dispensação ela é contada até a morte do Senhor Jesus. E a gente sabe que após a morte de Jesus, a nação de Israel foi destruída pelo Império Romano. E até os dias de hoje, até poucos tempos atrás, ela não era uma nação, veio se tornar nação novamente nos nossos dias. A gente vai continuar falando um pouco sobre esse momento. A gente falou aqui de algumas lições, de algumas coisas que aconteceram nesse momento em que Israel está saindo do Egito e começando um novo relacionamento com Deus. E a gente propôs também, mesmo que a gente esteja falando da lei, já falar um pouco da igreja em paralelo, porque
todos aqui têm conhecimento de Israel, da igreja, e eu acho que é importante, na medida que a gente for falando de Israel, já também falar alguma coisa, né, da igreja, porque é da igreja que nasce Israel, ou é de Israel que nasce a igreja, melhor dizendo, né? E a igreja não é a continuação de Israel, como nós falamos também, e nem mesmo a substituição de Israel. A igreja não substitui Israel, né? São dois povos distintos, com propósitos distintos. Então a gente vem fazendo algum paralelo, e eu gostaria de continuar também nesse paralelo entre Israel e a igreja. E a gente vai, na medida que for falando, vai começando a notar a diferença que há entre esses dois povos. Meu propósito é mostrar que há uma clara e profunda diferença entre Israel e igreja, né? Os dois não se misturam, os dois têm princípios, têm propósitos, têm leis, né? Têm promessas completamente diferentes. Ainda que um nasça do outro, né? Deus trata com eles de forma bem distinta, né? Então isso é importante a gente deixar claro, porque há um entendimento teológico nos nossos dias que veio da reforma, nós falamos sobre isso também. A reforma protestante não conseguiu trazer todas as coisas à luz, muita coisa das verdades das escrituras ficaram ainda sepultadas, a reforma não conseguiu trazer à luz. Uma das verdades é que igreja e Israel são povos completamente distintos, de natureza distinta, e alguns irmãos, por não fazer essa distinção, acharem que a igreja substitui Israel, que a igreja agora, para a igreja agora estão previstas as promessas que Deus fez a Israel, e eles começam a atribuir à igreja a função de restaurar todas as coisas desse mundo. É através da igreja que o mundo vai ser restaurado, vai ser reconquistado, e a gente vê pelas escrituras que não é dessa forma, né? Não é dessa forma. A gente vai ver que a igreja tem uma natureza espiritual, enquanto que Israel tem a natureza terrena, promessas celestiais para a igreja, promessas terrenas para Israel, e a gente vai ver isso aqui. Eu queria então convidar os irmãos a gente ler Êxodo 13. Nós falamos um pouco até o versículo 19 na semana passada, né? Algumas lições que eu não vou voltar, irmãos. Eu sei que há certamente algum irmão que não esteve a semana passada, mas a gente viu ali que o povo sai, leva do Egito riqueza para o tabernáculo. A gente aprendeu lições ali. A gente viu também que quando o povo sai uma mistura de gente junto, né? Na nossa jornada com o Senhor, nunca vai faltar para o crente a proteção de Deus e a direção do Espírito Santo, né? Nós somos privilegiados, né, por termos habitando em nós o Espírito Santo. Ele que nos conduz, ele que nos protege, é ele que caminha conosco, né? A gente falou do Mar Vermelho, não vou voltar a falar, que é o próximo evento aqui. Assim que eles passam o mar, né? Ou seja, assim que eles entram propriamente na terra, eles já estão agora próximos da terra, ainda não chegaram no destino, mas eles já estão no deserto do Sinai. Há uma outra lição que a gente aprende também, que assim que nós começamos a nossa vida cristã, sempre vem o deserto. O Senhor vai permitir que nós passamos por fortes e grandes experiências com Ele, porque disso vai depender o nosso crescimento espiritual, né? A nossa jornada com Ele vai depender de muitas lutas, né, irmãos? E a gente ouve sempre na reunião de oração quantos pedidos de oração, né, irmãos? Oram por mim, eu tenho uma luta aqui, um filho, uma situação, aquilo outro, né? Eu tenho problemas com pensamentos ruins, com pecados que me assediam, eu tenho problemas com familiares, assim por diante. Então, a jornada com o Senhor não é uma jornada de brincadeira, é uma jornada comparada ao deserto, hostil. Se você não estiver preparado, se você não estiver firmado no Senhor, você vai ter muitos problemas. Mas vamos lembrar da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Nós vamos ter sempre proteção e direção. O Senhor vai sempre dar ao seu povo proteção e direção. Não vai livrar o seu povo das lutas, não vai livrar o seu povo dos problemas, das dificuldades. Então pode parecer que o Senhor podia nos dar uma jornada mais light, né? Mais fácil,
mas Ele permite que nós passemos por dificuldades, porque Ele quer nos aperfeiçoar. Eu gosto muito do hino Deus é Fiel. Fala, Deus é fiel, ajusta as aflições que a nós melhor convém. Esse hino, de fato, é muito bonito, né? Falar isso aí, né? Mas é muito difícil passar pelas aflições. Mas quantas vezes nos tem vindo a aflição e a gente fala assim, será por quê? Né, São Paulo? Por quê? A gente pode perguntar por quê e também perguntar para quê. Qual é o propósito? Por que Deus me permite passar por aflições e o que Ele quer com isso? Né? Quando Deus coloca o povo na jornada no deserto, Deus está preparando o povo para entrar numa terra e saber andar na presença dele. É isso que o Senhor quer. E é interessante a gente lembrar que Canaã não é um símbolo do céu. Nas músicas mais antigas, né, Valdo? A gente sempre via falando, quando eu passar no Jordão, eu vou entrar em Canaã, uma referência ao céu. Em algum momento talvez até possa ser, mas Canaã, ela não pode representar o céu, porque Canaã foi conquistada com luta, com dificuldade, com pelejas, né? E a Canaã representa para nós a nossa vida com o Senhor, a vida cristã plena, abundante, onde nós caminhamos com Ele, onde nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades, e Ele vai nos capacitando, nos equipando, para quê? Para que nós possamos ter uma vida íntima com Ele, né? Para que nós tornemos parecidos com Cristo. Esse é o propósito do Senhor na nossa jornada aqui. Deus queria introduzir o povo na terra para que o povo fosse obediente a Deus e as nações olhassem para eles e dissessem, puxa, mas que povo é esse? Que tem deuses tão chegados, leis tão justas. Então o objetivo de Deus quando o povo estivesse na terra é que eles fossem fiéis e representassem o próprio Deus para todas as outras nações. Esse é o objetivo de Deus para nós também. O propósito de Deus para a sua igreja é que nós resplandecemos a luz de Cristo, para que nós mostremos ao mundo o amor de Deus. Isso vai ser feito com luta, com dificuldade, com problemas, até mesmo com enfermidades. A gente fala, puxa, mas enfermidade, há meios que falam que enfermidade é por causa do pecado. Claro que é por causa do pecado, mas não é porque eu fiz um pecado aqui que eu vou ficar doente, né? Quem sabe Deus até permite enfermidades, lutas, tribulações. O salmista fala, foi bom eu ter sido afligido, porque assim eu aprendi a temer o teu nome. Então a jornada em Canaã vai começar com luta, com dificuldade, com deserto, né? E Deus vai começar a partir de agora dar ao povo aquilo que eles precisam. E eu separei aqui pelo menos 6 coisas que Deus dá ao povo, coisas que o povo não tinha a menor capacidade de ter. Num deserto, imagina, como é que vai sobreviver? Vamos fazer uma conta por baixo aqui, 2 milhões de pessoas. A gente sabe que é talvez muito mais que isso. Como é que dá comida e água para 2 milhões de pessoas num deserto? Como é que Moisés faz? Que tarefa é a tarefa de Moisés, né? Lá diz que subiram 600 mil homens de pé, sem contar mulher e criança, e sem contar os de 20 anos para baixo. Então, se você fizer uma conta 6 vezes 4, 24. 2 milhões e meio de pessoas no deserto. Como é que sustenta? Como é que dá comida para 2 milhões de pessoas? Da onde sai tanta comida? E eu fico pensando que essa é uma jornada, a jornada da fé. Como é que Deus consegue nos sustentar nesse mundo, nos manter fiéis na presença dEle? É por graça. E a gente vai ver que a jornada de Israel no deserto é uma jornada de graça. Dia a dia, Deus dando a eles aquilo que eles precisam, sustentando o povo. O povo tinha tudo para chegar na terra prometida, todos os que saíram do Egito chegarem lá em perfeitas condições. A gente sabe que a história não foi assim, mas não foi porque Deus não cuidou deles, foi porque eles não foram fiéis, né? E é interessante que quando agora o povo entra no deserto, qual é a primeira coisa que falta para eles? Água. Comida a gente fica alguns dias sem, né? Mas água, muitos poucos dias, talvez no máximo 3 dias, conforme a gente aprende. Vamos ler Êxodo 15, 25. Êxodo 15, 25. Quando Moisés passa o povo pelo Mar Vermelho, no versículo 22 fala assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então vem a primeira dificuldade, não tem água. Como dar água para 2 milhões e meio de pessoas?
Olha que tarefa difícil, né? E o versículo 23, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ou seja, o Senhor dá a primeira coisa daquela ciência que eu disse, o Senhor dá para eles o sustento. Como é que ele deu sustento ao povo? Dando água, né? Água, fazendo com que aquelas águas amargas se tornem doces. Aqui a gente vê uma figura do lenho sendo cortado e transformando a água amarga em doce. É um símbolo também do Senhor Jesus, né? Que quando ele morre na cruz do Calvário, transforma a nossa vida de amarga em doce, muda a nossa sorte, dá-nos a água que tanto precisamos, né? Uma outra necessidade, vamos ver, 16, Êxodo 16 e 31, qual é a segunda necessidade que o povo tem? Pão, comida, né? A água e comida são as necessidades básicas que o ser humano tem. Capítulo 16, versículo 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná, aquele pão. No versículo 11, o versículo 12 tem assim: tenham ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Talvez na língua hebraica é maná. Que é isso? Né? Por isso, pois não sabiam o que era. Disse Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então Deus agora vai dar para o povo o que? Alimento, todo dia. No versículo 31 fala: deu-lhe a casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro, branco, de sabor como bolos de mel. E Deus agora dá ordens: olha, vocês vão recolher todo dia, só a porção para o dia. Vocês não precisam de fazer estoque dentro de casa. Na segunda você vai e colhe o tanto da segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta você... Eles partem agora daquele deserto. Diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Novamente a água, né, é escassa, não tem água. Olha o versículo 6 e 7, quando Deus chama Moisés e fala: vai lá na rocha, né? Versículo 6: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: onde está o Senhor no meio de nós ou não? Então agora não mais águas amargas se tornam doces, mas a rocha é ferida pela vara que Moisés usava, e dessa rocha sai água que sacia a sede do povo. O povo agora é plenamente, não é um manancial que logo acaba, não é um manancial perene. A gente lembra também de novo de Cristo. A rocha que novamente é um símbolo de Cristo, a rocha que foi ferida para que dela saísse água da vida eterna. É um símbolo também do que Cristo fez por nós. Ele, ao dar a sua vida ali na cruz do Calvário, Ele oferece para nós um manancial perene. A gente canta: um manancial de salvação saciou meu coração. Há uma fonte sem igual que nos abriu Jesus, um secular manancial que nasce ali na cruz. Então, a partir do momento que a rocha é ferida, o povo tem água, a sua sede é saciada. Agora, irmãos, interessante, vocês perceberam que nos 3 eventos que a gente citou, o primeiro lá de Mara, o segundo do maná,
e o terceiro aqui da água da rocha, em todos eles, Deus interviu, né, em favor do povo, porque o povo estava murmurando, reclamando, insatisfeito com Deus. Aí a gente vai, né, olhar para o povo de Israel e falar assim, mas que povo pescoço duro, né? Que povo difícil. Deus falou que ia cuidar deles, Deus falou que ia dar o que eles precisavam. Por que eles tinham que tentar o Senhor? Por que não confiavam? E aí a gente fica olhando para nós, a gente vê que é exatamente a nossa imagem, é o nosso retrato, né? Nós somos assim. Quantas vezes o Senhor já agiu em nosso favor, já nos deu tudo que nós precisamos e nós voltamos a reclamar, voltamos a murmurar. Será que Ele vai me cuidar dessa vez? Não, eu vou fazer alguma coisa porque eu acho que dessa vez Ele esqueceu de nós, né? E a gente age por nossa própria conta e bate a cara no muro, né? Irmãos, é a lição que a gente precisa aprender também, né? Confiar sempre no Senhor. Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele pode até nos permitir passar por alguns momentos de sede, até mesmo de fome, talvez não literal, mas no sentido espiritual, de não ver saída, recurso para alguma situação, mas Ele está ali. Vamos lembrar daquele hino: Ele ajusta as aflições que a nós melhor convém. Eu não sei por que Ele me permitiu passar por aquela situação, mas Ele sabe por quê, né? Tem um hino do nosso hinário também que eu gosto muito, falando: eu não sei o que me espera, Deus não me revelou, a senda é nova para mim, mas com meu guia vou. Aí tem uma outra parte do hino que fala: se eu já não sei por onde irei, de certo eu sei com quem, né? Essa é a jornada da fé, é a jornada do crente no deserto. E fala assim: onde Ele guia, eu sigo e creio no seu amor. Se eu não enxergo o trilho além, o vê meu Salvador, né? E a última estrofe desse hino é maravilhosa. Ela diz assim: feliz tal ignorância do meu caminho além. É bem melhor eu não saber as provações que vêm. É bem melhor. Você já pensou se Deus pudesse abrir o nosso futuro e nos permitir ver o que vai acontecer? Tem gente que vai, né, até nos adivinhos aí, tentando saber o futuro, porque eles talvez querem ouvir o que os seus ouvidos gostariam de ouvir. Mas se Deus permitisse a gente ver o futuro, talvez a gente ia viver uma vida triste, né? Saber de todas as coisas, a gente olhar para trás tudo que a gente passou, né? Pode ser que a gente fale: não quero nem saber, não quero saber o futuro. Eu só quero saber que eu estou com o Senhor, isso é que importa. De certo, se eu não enxergo o trilho além, o meu Salvador vê. O interessante não é saber aonde eu passar, é com quem eu vou passar, é com Ele. Então isso me basta. A segunda coisa, irmãos, que Deus prepara para o povo e pede que o povo tome uma atitude diante da jornada que segue, é a santificação. Então, quando a gente passa o Mar Vermelho e entra na terra, Deus vai te dar o sustento e Ele vai pedir que você seja santo, separado, né? Porque Deus vai agir no nosso meio, só que Ele só vai agir no nosso meio se nós formos santos, né? Nós não veremos o Senhor, no sentido que Hebreus escreve, nós não veremos o Senhor sem a santificação. Nós não veremos a ação de Deus, a direção do Senhor na nossa vida, se não houver santificação. Então vamos ler Êxodo 17, 8 a 11. Agora um novo episódio, uma nova jornada, uma nova batalha, literal agora, uma batalha de fato que o povo vai enfrentar. Irmãos, eu estou frisando nessas questões, porque depois a gente vai falar sobre a igreja, e eu estou tentando bater em pontos que estão muito similares com o Novo Testamento. A gente vai falar a gente falou da água, de Massá, Meribá e assim por diante, o batismo, né? A gente está vendo aqui também, agora a santificação. A gente vai ver esse evento agora que a gente vai ler, há uma representação daquilo que o crente vive diariamente. Então eu já estou tentando trazer alguns paralelos para a gente já adiantar, né, aquilo que a gente vai falar sobre a igreja. Eu disse na reunião passada que muitas vezes a gente fala de algumas coisas do Velho Testamento. Quem já está aqui há muito tempo sabe termos, mas não sabe de onde nasceu. Então eu estou tentando buscar para a gente também ficar familiarizado. De onde nasceu esse termo, né? Então, Êxodo 17, 8 a 11. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia
Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Olha, o povo mal saiu do deserto, do Egito, entra no deserto, e agora vem uma guerra. Aí eu pergunto, como um povo que há pouco era escravo, sem recurso algum, sem treinamento algum para a guerra, ele vai conseguir uma vitória dessa? Então aqui também há grandes lições, né? Como nós, irmãos, que acabamos de crer no Senhor, que estamos na nossa jornada cristã, vamos vencer a guerra espiritual que nos é proposta agora. É somente pela ação de Deus na nossa vida. A gente vai ver aqui que a luta de Israel contra os amalequitas é uma representação da luta do espírito contra a carne. Amaleque é um símbolo da carne, que vai se levantar todos os dias contra nós. Então, durante a jornada cristã aqui, nós teremos todos os dias a nossa carne contra nós. A gente deita com o inimigo, se levanta com o inimigo, né? Porque nós deitamos com essa natureza que, mesmo já sendo salvos, nós temos a natureza velha dentro de nós. Nós não podemos negar que nós temos maus pensamentos, maus desejos, até vontade de fazer coisas que são desagradáveis ao Senhor, porque a nossa velha natureza está aqui. E essa batalha é a ilustração, né, da luta que o crente vai ter que enfrentar dia a dia contra a carne. Né? E aqui mostra interessante que quando Moisés abaixava a mão, Amaleque vencia. Quando ele levantava a mão, Israel vencia. Então, o que significa? O que representa esse levantar as mãos aqui? Pode ser a oração? Sim, é a oração. Mas é a vigilância, é o contato direto com o Senhor, é a comunhão íntima com o Senhor, mas é a santificação. A santificação diária é que vai fazer com que nós sejamos vitoriosos na nossa vida aqui. Aí eu pergunto, quando é que o crente vence a carne aqui nesse mundo? Quem aqui? Quando é que o crente vai vencer a carne aqui nesse mundo? Nunca. Nunca. Só no dia do arrebatamento da igreja. Quando o Senhor voltar e Ele vai mudar a nossa natureza. Aí Ele vai nos dar um corpo incorruptível, mortal, né? Vai ser revestido da imortalidade. O corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E aí vai haver aquele hino de vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, mas enquanto estamos aqui, nós temos a nossa carne. O mal está presente diante de nós, todos os dias. Então o Senhor pede que na nossa jornada aqui, no nosso andar aqui, haja da nossa parte santificação, ou seja, um contato diário, direto com o Senhor, em oração, em leitura, em comunhão com os irmãos. Por isso que os irmãos sempre falam, irmãos, estejamos reunidos. Por quê? Porque isso vai nos dar força, né? Força para prosseguir. Quantas vezes a gente quantos irmãos, né, deixam de reunir e daqui a pouco eles caem no pecado, o pecado os vence, Amaleque toma conta, né? É necessário fazer aquilo que Arão e Hur fizeram, segurar os braços, né, de Moisés, para que os braços sejam levantados representem uma vitória diária e contínua contra a carne, né? Então a santificação é esperada do cristão, né? E haverá uma luta constante. Até o dia do arrebatamento da igreja, nós estaremos lutando contra a nossa carne. Não vai haver trégua, né? Não vai haver trégua. E certa vez alguém perguntou das duas naturezas, a natureza espiritual que há em nós e a natureza carnal, qual é a mais forte? A que mais se alimentar, né? Então, se nós nos alimentarmos das coisas de Deus, da comunhão com os irmãos, viver em santificação, fugir do pecado, fugir do mal, a nossa natureza espiritual toma lugar, toma corpo. Mas se nós nos distanciarmos da comunhão do Senhor, da oração, da leitura, da comunhão com os nossos irmãos, a carne está ali, ela volta. É uma luta constante. Então, o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração.
é uma lição que a gente aprende também. Tem uma outra lição que a gente aprende aqui assim que o povo entra no deserto, né? E começa a jornada ali, capítulo 18, versículo 19 a 21. São mais uma outra lição que a gente pode aprender. 18, 19 a 21. Diz assim: houve coisas, só um contexto aqui para a gente, talvez pode ser que alguém não tenha se apercebido. Eles estão agora no deserto e a responsabilidade de Moisés é muito grande. Imagina, nós falamos aqui por volta de 2 milhões de pessoas. Moisés tem que julgar a causa de tudo, separar, olha, houve uma briga lá, olha, o que aconteceu? Não sei o que, então, olha, o certo é isso, eu ia julgar a causa de todo mundo. Imagina que dificuldade seria Moisés sozinho tendo que julgar as causas do povo. Então, Jetro, o sogro de Moisés, ele vê aquela situação, ele vem ao encontro de Moisés e vê aquela situação e fala: Moisés, não está bom isso não, você não vai dar conta, né? É muito trabalho, né? Cuidar desse povo é muito trabalho. Por que você não escolhe? Você não divide a responsabilidade? Escolhe pessoas, escolhe aí capitães, né, de grupos, né, separados. Eles vão julgando as causas menores e deixam somente as causas maiores para você. Então, ou seja, faz uma triagem aí, né? Estabelece as prioridades, deixa que esses capitães aí resolvam os problemas menores e você resolve só aqueles mais difíceis, porque você não vai dar conta, né? Então, no versículo 18, capítulo 18, versículo 19, essas são as palavras de Jetro, o sogro de Moisés, dando conselho para Moisés. Diz assim: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também este povo tornará em paz ao seu lugar. Olha que conselho, né? Eu fiquei pensando como são importantes esses conselhos. Não sei se os irmãos, ao lerem aqui, se lembraram de um evento da igreja nos seus primeiros dias. Lembra? Quando a igreja começou, os apóstolos sobrecarregados, eles falaram: não é bom, olha, a gente está ficando sobrecarregado. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher aqui 7 homens, cheios, tementes a Deus, cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo, homens de verdade, como diz aqui. E eles vão cuidar das causas da viúva, né, das necessidades dos pobres, e nós, os apóstolos, vamos dedicar ao ensino e à palavra e à oração. A lição que a gente aprende aqui, irmãos, que nós não damos conta de fazer tudo sozinho na obra de Deus, né? A gente precisa reconhecer que nós não somos super-homens, né? Nem mesmo aqueles que Deus chamou para liderar o povo, os presbíteros, né, até os diáconos, eles não têm condições de fazer tudo sozinhos. Eles nem podem tentar, porque eles não vão dar conta, eles vão se sobrecarregar. Eu me lembro sempre de certa vez que o Lúcio disse aqui, quantos presbíteros têm sofrido até mesmo de doenças que vêm da ansiedade, da tristeza, da angústia. Por quê? Porque eles recebem uma tarefa muito difícil, muito grande de cuidar do povo de Deus. E o conselho de Jetro aqui vamos dividir a responsabilidade. E aqui há uma lição para nós também, né? Irmãos, graças a Deus, no nosso meio, a gente vê quantos irmãos dispostos. Aqui há pregadores, não há apenas um que prega, há diversos, né, que ensinam, as irmãs que trabalham, que fazem um trabalho maravilhoso. Então, o trabalho precisa ser dividido. Como diz o hino que cantamos, para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo. E o trabalho que Jesus te chama aqui, como vai ser feito se não for por ti? A importância de cada um de nós chegar diante do Senhor e falar: Senhor, o que eu devo fazer? E eis-me aqui, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E foi a lição que Jetro trouxe para Moisés. Moisés, divide a responsabilidade. Você faz julgamento só de causas muito difíceis, as outras deixa que eles resolvam. Você divide a tarefa, né? Interessante isso aqui, né? Uma outra situação, irmãos, além da santificação,
o povo precisava também, porque estava na iminência de Deus dar a lei. E a lei, depois a gente vai falar mais especificamente sobre ela, a lei foi dada numa circunstância muito interessante, porque precisava de santidade, porque a lei expressa o caráter de Deus, a lei mostra a santidade de Deus, a lei mostra como Deus é justo. Então, para que a gente tenha um conhecimento de como é Deus e poder andar com Ele, nós precisamos daquilo que o povo vai passar agora, de consagração. A gente está chegando aqui no capítulo 19, no versículo 5. Vamos ler esse texto aqui. Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Agora, olha o versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Então está na iminência de Deus dar a lei. E qual é a ordem que Deus fala para o povo? Santifiquem-se, consagrem-se ao Senhor, lavem as vestes. Mais uma outra lição, irmãos: diante da palavra de Deus, diante da vontade de Deus que é revelada a nós, irmãos, a gente só consegue cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus com consagração diante dele, purificação das nossas vestes. As vestes falam do nosso caráter, da nossa vida, das nossas atitudes, A gente ouviu aqui ontem nosso irmão Alexandre falando sobre como a gente deve se comportar diante de Deus. Isso implica em consagração. Para a gente entender a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus, ele frisou isso ontem sobre como é que eu vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. Vivendo em consagração diante dele. Consagrar, separar nossa vida para ele. Deus está agora revelando a vontade, a sua vontade ao povo através da lei. E eles precisavam de consagração. O momento agora estava sendo estabelecida uma nova aliança, ou uma aliança, não uma nova aliança, mas uma aliança com o povo que seria sancionada com sangue. A lei seria dada e eles precisavam receber isso com santidade. E eu penso também na nova aliança que Cristo fez conosco. Ele deu o seu sangue por nós. E Ele colocou em nós, no nosso coração, as suas leis. E nós precisamos andar na presença dEle. Agora, como é que a gente vai andar na presença do Senhor com as vestes sujas? Essa é uma lição também que a gente aprende aqui. E a última, quinto ponto que Deus dá ao povo aqui nesse início de caminhada é a direção. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre a lei. Eu não vou entrar aqui nos detalhes e nem nas características da lei, porque eu quero falar isso um pouco mais à frente. Mas Deus dá agora a lei. A lei é promulgada. A gente lê isso aqui no capítulo 20. Depois do povo ter sido consagrado, Deus dá agora a lei. Olha o versículo 1 e 2. Então, sugere o quê? Depois que o povo então se consagrou, limpou as vestes, se preparou diante do Senhor, o Senhor mostra agora a sua vontade. Antes da gente prosseguir, aqui uma grande lição para nós, irmãos. Quantas vezes a gente não sabe o que Deus quer para a nossa vida, Mas quando a gente sabe que tem alguma coisa na nossa vida que a gente precisa mudar e muda, o Senhor revela para nós aquilo que Ele quer para a nossa vida. Revela dentro das Escrituras, irmãos? Não é fora, ou mandando um anjo ou uma voz, não. Ele vai mostrar dentro das Escrituras aquilo que nós precisamos fazer. O Senhor vai se revelando a nós através da sua palavra. Então, a consagração leva a entender a vontade de Deus. E é isso que Deus faz aqui agora. Então, depois que o povo se consagra, então falou Deus todas essas palavras. E agora vem a lei. Ela começa com os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E Ele vai dar agora 10 mandamentos e depois uma série de outros. Nós não vamos ler agora, até porque a gente vai ler depois. Mas lembrando aqui, o Senhor dá ao povo direção.
Como é que o povo poderia ser aquela nação peculiar, de propriedade exclusiva de Deus, que os povos olhavam para eles e diziam: que nação é esta, que tem deuses tão chegados como esses? É através da lei. A lei dada por Deus a Moisés fez com que o povo fosse distinto dos povos da terra, fazia com que o povo vivesse uma vida completamente diferente. E ele vai falar: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o sétimo dia, é o sábado do Senhor. E ele vai falando dos 10 mandamentos aqui, depois os outros quase 600 mandamentos, ou mais de 600 mandamentos, ligados à vida moral, religiosa do povo, a vida em comunidade. Deus dá ao povo uma direção, né? 603. Então, são muitos, né? Não são apenas 10 mandamentos. A lei de Deus não é 10 mandamentos, né? A lei de Deus foi dada para Israel. Mas os 10 mandamentos é, como dissemos, o cartão de visitas da lei, né? A síntese de toda a lei, né? E Deus então dá ao povo a direção, né? E o povo agora não vai caminhar sem rumo, sem saber a vontade de Deus. E é interessante aqui também a gente lembrar: nós, como crentes no Senhor Jesus, não saberemos agradar a Deus se não conhecermos a sua palavra. É por isso que, como crentes, né, a gente sempre para aqui para estudar a palavra de Deus na segunda, tem na quinta, tem no domingo de manhã, tem no domingo à tarde, tem ainda a pregação do Evangelho. A gente estuda em casa todos os dias, a gente lê bons livros. Para quê? Para que a gente conheça um pouco mais do Senhor. Talvez o irmão que tem mais tempo de convertido aqui, né, a gente pode pensar assim: não, já sabe tudo. Não sabe, ainda nem arranhou, né? Nem arranhou um décimo da totalidade da vontade de Deus, mas nós temos que prosseguir. Conhecer a Deus faz com que eu o agrade, ande na presença dele. E a última coisa, não a última, mas assim, dessas 6 coisas iniciais que Deus dá ao povo, para que o povo entre na terra e passe a fazer a vontade dele, Deus estabelece ao povo 7 festas, né? O povo tinha agora 7 comemorações a fazer, e todas essas comemorações têm um sentido espiritual, né? Não só para Israel, como também para nós, para a igreja. Não só para a igreja no seu dia a dia, mas em todos os tempos, até o final dos tempos. Nós não estamos com um quadro aqui, mas a gente vai lembrar que são 7 dispensações, né? E Deus prepara eu tinha até preparado um slide mostrando também essas 7 festas, mas hoje não foi possível, né? Mas são 7 festas também, 7 dispensações e 7 festas. Todas elas têm uma ligação com os dias que nós estamos vivendo e com os dias que ainda vamos viver, né? Eu não vou entrar, até porque o nosso tempo já está encerrando, nessas festas, mas Deus dá ao povo agora dias, momentos em que o povo deveria ir onde estivesse o tabernáculo. Isso só foi possível ser feito 100% quando o povo entrou na terra e quando o tabernáculo foi colocado lá na terra, né, de Canaã. Mas essas festas já foram propostas ao povo enquanto eles estavam na jornada aqui. A primeira festa nós já até falamos na semana passada. Você lembra? Qual é? A Páscoa. Então Deus ensina ao povo que eles deveriam, a partir de então, todo mês de Abib, né, ou mês de Nissan, como falado lá no livro de Neemias, de Esdras, né? Eles deveriam, no primeiro dia do mês, a partir dali, se contado 14 dias, eles deveriam celebrar a Páscoa, uma lembrança daquilo que o Senhor fez quando tirou-os do Egito. Então Deus vai falar com eles que eles comemorem a Páscoa. Então são 7 festas, eu vou apenas citar e depois a gente vai falar um pouco sobre elas, né? A Páscoa é o paralelo dessa, para nós hoje, é a ceia do Senhor, que celebramos a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles deveriam também, logo após a Páscoa, era na sexta-feira, né? No sábado já começavam a comemorar a festa dos pães asmos, né? O paralelo para nós é a comunhão pela santificação, os pães sem fermento. O fermento é uma representação do pecado. Então o povo a partir de agora deveria celebrar a festa dos pães asmos, um momento de consagração ao Senhor. E no terceiro dia, no domingo, né, o 8º dia, na verdade, né, era o 7º, o 6º era a Páscoa, o 7º os pães asmos, o 8º, que já é o primeiro dia da outra semana, era a festa das primícias.
Por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com... Vocês estão lembrando, Jesus morreu na sexta-feira da Páscoa, no sábado ele esteve no sepulcro, no domingo ele ressuscitou, né? E no domingo, na festa das primícias, né? Jesus é a primícia dos que dormem, né? Era comemorado ali o momento em que o povo de Israel trazia a primícia das suas ofertas, das suas colheitas diante do Senhor e era oferecido. Eles deveriam fazer isso, né? Todos os anos. Depois havia uma outra festa. Eu vou falar melhor na outra reunião, tá, irmãos? Eu só estou dando uma lembrada aqui. Havia a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes. Eram contadas 7 semanas depois da Páscoa, né? E o paralelo com a festa do Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo desceu justamente no dia de Pentecostes. E aí é interessante o seguinte: o dia de Pentecostes era o dia seguinte ao sábado. Então o Espírito Santo desceu no domingo, né? Ele desceu no domingo, no dia que a igreja estava reunida. Eles estavam aguardando, né, a promessa, e veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí houve aquele evento todo que nós já conhecemos ali de Atos 2. Agora é interessante que essas festas, essa primeira etapa de festas, era celebrada assim, numa ida a Jerusalém. Lembra que no ano passado nós estudamos aqui os Salmos dos Degraus? Né? Os Salmos dos Degraus eram lidos na medida que o povo saía das suas casas e iam para Jerusalém para essas festas, né? Para a festa da Páscoa, dos pães asmos e das primícias. Depois eles retornavam 50 dias depois para a festa de Pentecostes. Passava 4 meses sem nenhuma festa e o povo subia novamente. Eram 3 subidas na verdade anuais. A primeira Páscoa, pães asmos e primícias, a segunda no Pentecostes, e a terceira subida são as outras 3 festas. A festa da trombeta, né? O paralelo dessa festa é o retorno de Jesus para a igreja, para buscar o seu povo. Depois da festa da trombeta tinha o dia da expiação. O paralelo é o fim do sacerdócio de Cristo, ou seja, Cristo está lá no céu intercedendo por nós. E agora ele vai retornar com os seus para Israel, né? O seu povo. E a última festa é a festa dos tabernáculos. É quando o povo se reunia e ficava por uma semana morando em tendas, lembrando de como era no Egito, e era uma festa sem igual, que faz menção ao reino milenar de Cristo, que vai trazer a restauração, né, final do povo de Israel. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre essas festas, mas essas 7 festas foram propostas por Deus assim que o povo entra na terra, começa a jornada no deserto, né? É interessante que por que Deus não propôs isso enquanto eles estavam no Egito, né? Eles eram escravos, eles não tinham que comemorar, eles não tinham que celebrar, eles estavam debaixo da escravidão do pecado de Faraó. E aqui também tem lição: como é que o homem sem Deus, o homem sem Jesus, vai comemorar o quê? Não tem o que comemorar, né? A partir do momento que ele é tirado do Egito, ele tem muito o que comemorar. Deus propõe para ele 7 períodos, 7 dias, 7 festas específicas para que ele se lembre da graça de Deus, se lembre do favor de Deus. E quando a gente estudar mais aqui, a gente vai ver que essas festas são chamadas as festas de Jeová, ou as festas do Senhor. A tradução, se fosse traduzir o pé da letra, era as festas de Jeová, as festas que o Senhor propõe ao povo. Ele fala assim: olha, venham para celebrar essa festa comigo. Ele é o anfitrião. Deus está dizendo para o povo o seguinte: olha, vocês saíram de uma escravidão no Egito, debaixo da mão forte e cruel de Faraó, só que agora vocês estão livres, venham comemorar comigo a libertação. Então Deus propõe 7 festas para que eles lembrem do que o Senhor fez por eles, lembrem da redenção, lembrem da graça, lembrem do favor, e lembrem também da promessa de que um dia eles terão um reino aqui. Irmãos, os judeus comemoram ainda essas festas até o dia de hoje, né? Eles ainda celebram a Páscoa, porque eles não reconheceram que o Cordeiro Pascual já foi morto, né? Eles não reconheceram. Graças a Deus que nós já reconhecemos.
Já vimos em Cristo aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é interessante que depois do Pentecostes até a festa das trombetas há um período de 4 meses sem festa alguma. Esse período aí, esse intervalo de 4 meses sem festa é uma representação do período da igreja. O Pentecostes deu início à igreja. A festa da trombeta vai marcar o fim do período da igreja. Então esses 4 meses fala do período que nós estamos vivendo. E qual é a próxima festa? A volta do Senhor Jesus para a igreja. Quando o Senhor Jesus voltar, levar a igreja, ele volta a tratar com Israel. Israel volta ao cenário. Israel não ficou esquecido. Depois os irmãos leiam Romanos 11 todo, o capítulo todo. Vai mostrar que Deus não esqueceu o seu povo. A igreja não substituiu Israel. Israel vai voltar ao cenário, diante de juízo, mas vai. E outra, há um milênio literal. Quantos irmãos hoje em dia têm tentado alegorizar o milênio, dizendo que ali é uma figura de linguagem, isso não vai ser literal, mas a Bíblia diz que será literal. Literal, 1000 anos nesta terra, onde Cristo será o rei sobre toda a terra. O seu reino será a partir de Jerusalém. Israel estará no centro do mundo. O templo que o Senhor vai reinar, o lugar onde ele vai reinar, será lá sobre o Monte das Oliveiras, ali que ele vai voltar. E é dali que sairá a lei para todos os povos, é dali que todos serão governados. Haverá um só rei, o Senhor Jesus. Não é a democracia. O melhor sistema de governo é a teocracia. Cristo como rei. Salmo 2 fala sobre isso. E há um detalhe muito interessante que eu vou com ele encerrar. Nós reinaremos com ele. Irmãos, o privilégio da igreja ainda é muito maior do que o de Israel. Se o de Israel é importante aos olhos das nações e é muito grande, o da igreja ainda é maior. A igreja vai reinar com Cristo. Nós seremos reis e sacerdotes. Irmãos, eu não sei se os irmãos já pensaram nisso. Aquilo que hoje nós fazemos para o Senhor determina o nosso serviço no milênio. A minha fidelidade hoje ao Senhor, de fazer aquilo que o Senhor tem me chamado, com todas as minhas forças, isso vai fazer, no dia que o Senhor for dar um galardão, Ele vai falar assim: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está proposto. Isso aqui está dizendo para Israel. Mas o Senhor vai nos colocar como reis. Ele nos fez reis e sacerdotes. A igreja não vai estar vivendo aqui como seres humanos normais. Nós ouvimos os irmãos falando aqui que não há homem e mulher lá no céu. Lá no céu seremos todos irmãos. E como parte da igreja, nós reinaremos com Cristo aqui. Eu fico pensando se o Senhor restaurar no milênio uma cidade tipo Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é uma cidade ímpia, cheia de maldade. Quem sabe Ele pode pegar um dos nossos irmãos aqui e falar: você vai ser o prefeito do Rio de Janeiro no milênio, você vai governar a cidade do Rio de Janeiro, onde havia drogas, assassinatos, crimes, maldades, agora o reino de Cristo vai imperar ali. Estou usando um exemplo dos nossos dias aqui, eu não sei se isso será assim, mas a gente sabe que os crentes em Cristo reinarão com Ele aqui. Que privilégio, É muito bom a gente pensar que que nós fazemos parte da igreja. É um privilégio que a gente não sabe muitas vezes dimensionar. É um privilégio que a gente precisa dar mais valor. Então, irmãos, para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo e a recompensa virá. Ainda que façamos a nossa obra aqui com dores, com dificuldades, com lutas, lutando todo dia contra o pecado, vamos lembrar: o nosso trabalho não é vão no Senhor. Lá no milênio Ele vai nos colocar em posição de destaque. A igreja estará ali. Irmãos que quem sabe nunca subiram no púlpito, As irmãs, por exemplo, que também não subiram no púlpito, mas Deus vai recompensar cada um. Não é quem sobe no púlpito que vai receber maior galardão, não. Vai receber galardão aquele que foi fiel naquilo que o Senhor preparou para ele. Que o Senhor nos abençoe. Que a meditação da sua palavra possa de fato inundar nossa alma, e fazer-nos diferentes na nossa jornada aqui. Encarar essa vida aqui como uma preparação para o reino que há de vir. Aí nós estaremos com o Senhor.
Que o Senhor nos abençoe.